Eu vou desligar o meu áudio, porque a Carla está com a televisão dela, que eu já baixei, ela aumenta, baixei, ela Se aumenta. preocupa com isso, não. É. Se preocupa com isso, não. Bem, meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de julho de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós ficamos duas aulas, né, sem termos o nosso estudo, porque eu andei com problema de saúde, mas hoje, graças a Deus, podemos retornar aos nossos estudos. Vamos hoje iniciar o capítulo 5, que tem por título Adultério e Divórcio. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, aos Espíritos amigos, agradecendo todas as bênçãos que nós temos recebido. Apesar dos obstáculos, dos problemas de saúde, dos tombos, nós persistimos, continuamos aqui e vamos trabalhando assim como der. Então, que Deus nos fortaleça, abençoe nossos lares, fortaleça a nossa saúde e que a gente possa manter-nos firmes no nosso propósito de aprender, de crescer, de melhorar cada vez mais. Mas sempre pedindo a Deus, né, que abençoe, console, ampare irmãos nossos que se encontram em situações muito difíceis, de muito sofrimento, né, de muita agonia. Que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos. Graças a Deus. Bem, como eu falei, nós vamos começar do capítulo 5, Adultério e Divórcio, dessa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? E eu vou começar lendo é, aqui a citação do Evangelho. Vocês podem até colocar aqui do lado do adultério e divórcio, assim, ó, Mateus 5, versículos 27 a 32. Mateus 5, versículos 27 a 32. Diz assim o Evangelho: Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo será lançado no inferno. Seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com repudiada comete adultério. Então, aqui, né, a gente lê esse texto, vê algumas coisas aqui muito duras, né? Nossa, principalmente naquela época, da forma como era visto a mulher, né? Não tinha direito de nada. Então, a gente percebe também que nas traduções pode-se ter pesado muito a mão na tradução do texto, né? Mas a gente vai ver aqui, ao longo do estudo desse capítulo 5 sobre essa questão do adultério, que ela não se restringe apenas na questão da traição do homem e da mulher, né? A gente vai começar falando sobre isso, mas a gente vai ver mais tarde
que a questão do adultério vai mais além, se amplia um pouco mais. E a ideia ao estudar o Sermão do Monte é justamente isso: a gente refletir bastante sobre o que significa verdadeiramente esses ensinamentos. Então, Cláudio Fajardo começa assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 27. Então, Jesus está dando um alerta ao seguinte: ó, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele quer dizer o seguinte: isso aqui já foi ensinado antes. Se ele diz ouvistes o que foi dito aos antigos, quer dizer, não é novidade. Isso já foi dito antes. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Novamente, a excelente didática do pedagogo maior da humanidade, que é Jesus, né? Que como ele diz aqui, novamente, a excelente didática do pedagogo maior da humanidade, Jesus, nosso mestre, em se comparando com algo que já fora dito aos antigos. Então, não é novidade. Ele chama atenção para o seu ensinamento, que, como já mostramos anteriormente, não veio contradizer em nada a lei antiga, mas dar-lhe um entendimento maior. Que Jesus, né, no Evangelho, ele vai dizer assim: eu não vim derrogar, eu não vim apagar, eu não vim cancelar o que foi dito aos antigos. Eu vim dar cumprimento à lei. Quer dizer, ele veio ampliar o entendimento. É isso que ele vai fazer. Alberto, nós estamos estudando o capítulo 5 do livro Sermão do Monte, tá? E eu estou aqui no primeiro parágrafo. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, Jesus, né, aqui, ó, ele chama atenção para o seu ensinamento, que, como já mostramos anteriormente, não veio contradizer em nada a lei antiga, mas dar-lhe um entendimento maior, quer dizer, ampliar esse entendimento. Por isso que ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está dizendo: ó, eu não estou falando novidade nenhuma. Tudo isso já foi dito lá no passado, há mais de 1000 anos atrás. Aqui, ele volta a se referir aos mandamentos trazidos ao mundo por Moisés. Nesse caso, o sexto mandamento: não adulterarás. Está no livro de Êxodo, que é o livro que falamos, né, que Moisés escreveu quando estava no deserto, né? Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não cometerás adultério. Lá os 10 mandamentos. Então, Jesus vem ampliar o entendimento desses ensinos, porque até então as pessoas não tinham entendido muito bem. Ou então, ó, tinha aquele entendimento muito estreito. A expressão ouviste, continua aqui o Cláudio Fajardo, é muitas vezes usada, visto o ensinamento nesta época ser dado oralmente nas sinagogas. Por isso que Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele podia, se fosse nos dias de hoje, ele diria assim: gente, lembram do que está escrito lá no livro? Não é assim que a gente faz? Quando a gente quer dar uma orientação, diz assim: olha, peguem o livro tal, vejam o capítulo tal, item tal, vamos ler. Mas na época de Moisés não tinha isso. O ensino era oral.
passado de pai para filho. Por isso que ele diz, lembra, ouvistes, né? Quer dizer, vocês guardaram da memória o que foi dito aos antigos, né? Então, diz aqui, a expressão ouviste é muitas vezes usada, visto o ensinamento, nesta época, ser dado oralmente nas sinagogas. Os antigos mostram-nos que há muito tempo vinha passando de geração a geração este ensinamento, apesar das dificuldades encontradas por todos em vivenciar este mandamento. Então, se você pegar a palavra adultério, no sentido mais comum que a gente conhece, que é o da não traição, né? O respeito do homem para a mulher, da mulher para o homem, como ele diz aqui, ó, todo mundo conhecia esse mandamento, porque Moisés, quase 1000 anos antes de Cristo, já tinha passado isso nos 10 mandamentos. Mas até então, desde Moisés até a época de Jesus, e nós podemos dizer até o mundo, até o tempo de hoje, como tem pessoas com dificuldade de respeitar, de seguir, vivenciar este mandamento. Vocês viram essa semana um fato muito triste. Eu considerei muito triste. Muito triste. Às vezes, quando acontece alguma coisa assim, chocante, parece que sou eu ali. Eu me sinto tão chocada que eu sofro por aquilo. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos no show do Coldplay. Vocês viram, souberam, viram o caso? Um casal estava lá assistindo o show do Coldplay. É uma banda de rock muito famosa. E a pessoa que estava transmitindo o show, ela costuma pegar as câmeras no intervalo do show, né, quando a banda termina de é, cantar uma música, aí faz um intervalo para cantar outra, e focaliza o público. E bota aquela focaliza bem o público, né? E bota um círculo em volta das pessoas. E, de repente, a pessoa que estava filmando o show jogou a câmera em cima de um casal, já maduro o casal. Casal, tanto o homem como a mulher já estavam para mais dos seus 40 anos já. Eles abraçados, sorrindo, festejando os que estavam ali assistindo o show. Na maior alegria, se abraçando, se beijando. A pessoa que estava filmando, a pessoa que estava filmando, botou a câmera em cima do casal, jogou luzes, todo o estádio estava assim. E o show transmitido para o mundo inteiro. E falou: olha que lindo casal romântico se beijando, se abraçando. E falou isso nos microfones. O casal se viu do telão. Nossa Senhora. Quando se viram no telão, tanto o homem como a mulher começaram a se esconder, se esconder, se esconder. Aí o rapaz que estava narrando fez uma piada. Ora, por que será que eles estão se escondendo? Será que eles estão fazendo algo de errado? Entendeu? Gente, um escândalo mundial. Isso acabou com a vida deles, porque ambos eram casados com outras pessoas. Tinham famílias, esposa, ele, ela marido, ele filhos, ela filhos, ele CEO de uma grande empresa de tecnologia americana, ela também uma alta funcionária dessa mesma empresa. Ele foi demitido porque a empresa ficou mal, porque o CEO, que é uma das pessoas mais importantes da empresa, proporcionando o escândalo daquele, ele foi demitido no outro dia, ela automaticamente foi demitida. O casamento dos dois acabou porque a esposa, que estava em casa, também estava vendo o show, e parece que o marido tinha dito que ia fazer outra coisa.
O marido dela também estava vendo o show, que era o show Coldplay, é uma das bandas mais famosas que tem. Todo mundo assistindo, a cidade toda assistindo, o país todo assistindo, e na Europa também. Viraram piada mundial. Destruíram a vida, né? Eles destruíram a vida deles. Tanto ele quanto ela destruíram a vida deles. Aí envolve família. Olha, eu fiquei tão, na hora, sabe? Eu fiquei assim, tão chocada com aquilo. Mas é o que ele fala aqui, ó. Ele diz aqui, aos antigos, mostra-nos que há muito tempo vinha passando de geração em geração esse ensinamento. Não cometerás adultério. Apesar das dificuldades encontradas por todos até a época de Jesus, quando Jesus passa esse ensinamento, ele vivenciou este mandamento. Até hoje. Até hoje. Né? Então, a gente não vai discutir aqui se eles são certos ou errados. Não, mas veja como é difícil essa questão do relacionamento entre as pessoas. Aí fica aquela coisa, né? Pô, você queria separar, porque não avisou antes, porque não pediu divórcio, porque fez isso, fez aquilo. A gente não vai discutir isso. Mas apenas mostrar como isso daqui é algo muito difícil para algumas pessoas. O respeito a um relacionamento, entendeu? Então, Jesus chama atenção para isso. Ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos. Quer dizer, 1000 anos antes ou mais de Jesus ter vindo à Terra, esse já era o sexto mandamento, né? Não cometerás adultério. Então, nós temos quase 3000 anos ou mais desse mandamento. E como gente, até hoje, para muitas pessoas até hoje, é difícil o cumprimento, vivenciar este mandamento. Nesse aspecto, que nós já sabemos que cometer adultério também tem outro aspecto. Então a gente percebe como nós ainda temos problemas morais gravíssimos. Ninguém aqui está tirando pedra nesse casal, porque eles têm as dores dele, é uma coisa. Para mim foi uma coisa traumática, horrorosa, aquilo tudo. Nossa, um sofrimento, acho que para todos, aquilo, né? Aquela cena ali, um sofrimento para todos. Mas isso mostra como certas questões, nós, seres humanos, ainda trazemos em nós dificuldades de vivenciar. Né? Ainda, e como nós, muitas vezes, precisamos realmente sermos muito equilibrados para poder conviver em um relacionamento, mantendo respeito, né? Não fazendo ao outro que não gostaríamos que nos fizessem. E como essas coisas fazem sofrer as pessoas. Fazem sofrer a nós mesmos e fazem sofrer as outras pessoas. Por quê? Porque o outro sofre com o ato que nós cometemos, mas há consequências para nós também, consequências duríssimas para nós. E são coisas que todos nós sabemos que não é o correto. Nós sabemos que vamos fazer o outro sofrer, que nós também vamos sofrer, mas muitas vezes não conseguimos evitar ainda cometer esses atos. Por isso, Jesus chama atenção. Vistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. E ele continua aqui. Imperativo. Quando Jesus diz não cometerás adultério, é imperativo. Ele está sendo firme, né? Igual o outro. Reconcilia-te. Não cometerás adultério. Ele está sendo imperativo.
Então, a expressar a necessidade de mudarmos de atitude. Quando ele diz não cometerás adultério, ele está querendo dizer o seguinte: vocês precisam mudar a atitude de vocês com referência a algo que sempre fazemos. Então, quantas reencarnações nós já tivemos? Inúmeras. Inúmeras. Dentro dessas inúmeras reencarnações, quantos de nós já cometemos adultério? Quantos de nós? E as consequências vieram, claro, as consequências vieram. Então, quando Jesus diz não cometeis adultério, ele tem que dizer, muda de atitude, porque isso só traz dor. É dor para você, é dor para o parceiro, é dor para os filhos, é dor para a família. E às vezes são dores que marcam profundamente, levam anos e anos para se curar de uma dor dessa. Quantas nós já vimos, né, questões de espíritos que desencarnam em situações de questão de passionais, né? Quantas histórias tem no plano espiritual desse negócio de traição, um matou o outro? A própria Ivone Pereira conta, né, naquelas histórias dela, histórias até que ela se suicidou, questões passionais ali, né? Então, às vezes, um ato desse, de traição, de adultério, instala no outro que sofre a ofensa um ódio, marca, alguma coisa, que faz com que a pessoa leve isso para outra vida, para o plano espiritual, e aquele ódio se intensifica ali, e quando um dos dois reencarna, aquele que se disse ofendido, vem buscar, vem promover uma obsessão a critério de vingança. Quantas vezes nós já vimos isso? Né? Nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda. Às vezes é a mulher querendo se vingar do marido que a traiu, é o marido querendo se vingar da mulher que já está encarnada que o traiu. Nós temos vários casos assim. Tem até o caso que outro dia eu li para vocês do livro, num dos livros de André Luiz, onde a mulher reencarnada, casada agora, sofreu um processo obsessivo terrível, terrível, patrocinado pelo marido, e desencarnado, que não a perdoava por um ato de traição numa vida passada. Então, essa dor que a gente infringe ao outro pode ser muito profunda. E o outro, por não ter um equilíbrio, né, possa se tomar de um ódio por nós que passe a nos caçar onde quer que estejamos. Por isso, Jesus fala: precisamos mudar de atitude com referência a algo que sempre fazemos. É a ação da justiça, insinuando-nos a violentarmos as nossas imperfeições como forma de atingirmos um plano melhor em termos de evolução espiritual. Então, como ele falou aqui, né? Precisamos violentar as nossas imperfeições. Quer dizer, extirpá-las, para que a gente possa o quê? Subir mais um degrau. Lembra quando Joana de Cusa vai procurar Jesus? Porque o marido dela era, nossa, era um horror. Um homem violento, áspero, grosseiro, né? A tratava muito mal. Ele era um judeu que trabalhava para o governo romano, né? Um homem que não respeitava ninguém, nem a esposa. E ela seguia Jesus.
Aonde Jesus ia pregar, ela ia junto, via. E um dia, ela vai conversar com Jesus. E ela diz para Jesus, né, do marido dela. E Jesus sabia. O nome dele era Cusa, sobrenome Cusa. Ela era chamada Joana de Cusa. Era comum uma mulher adotar o sobrenome do marido, né? Então, era Joana de Cusa. E ela vai falar com Jesus, né? Abre coração, falando de todo aquele jeito que o marido era. E que ela queria muito seguir Jesus. Então ela fala para ele: Senhor, eu quero abandonar o meu marido. Abandonar o meu marido, né? Jesus sabia por quê. Para segui-lo, para se ir embora com o Senhor. Que o Senhor vai sair pregando, eu quero abandonar meu marido e seguir o Senhor. Ele diz: não, não, não faça isso, faça isso. Continue lá, né? Vamos ver o tempo, é 2.000 anos atrás, né, gente? Não abandone o seu lar, fique lá ao lado do seu marido, tente ajudá-lo, ore por ele. Você pode me seguir sem sair de casa, fique ao lado dele, né? Então, e ela compreende o que ele disse e ela volta para casa. E ela continua seguindo Jesus dentro da casa dela. O marido morre, sofre muito, né? Morre de uma doença grave, sofre muito. Ela perde tudo, tudo, porque ele era um homem muito rico. Mas gastou toda a fortuna dele. Quando ele morreu, ela não tinha nada. Ela de uma mulher nobre, que morava num casarão com muitos empregados, passou a ser para sobreviver com os filhos, foi ser quase, entre aspas, uma empregada doméstica, fazendo faxina na casa das antigas senhoras que antigamente eram amigas dela, né? E ela viveu a vida dela ali até que ela morre, né? No circo romano, com um filho. Então, o que ele diz aqui, ó, precisamos violentar as nossas imperfeições como forma de atingirmos um plano melhor em termos de evolução espiritual. Aí ele continua aqui, a lei mosaica era muito severa no que diz respeito ao adultério, principalmente em relação às mulheres. Lembra da história da mulher adúltera? Ninguém, quando estavam lá conversando com Jesus, apresentando para Jesus assim, a mulher que tinha cometido adultério, ninguém falou assim, e esse aqui do lado é o homem que adulterou com ela, porque ninguém adultera sozinho, né? Alguém adultera sozinho? Não. Mas eles só trouxeram a mulher. Eles sabiam quem era o homem que estava adulterando com ela. Mas esse homem não foi trazido junto. Né? Ninguém trouxe aqui, Jesus, ô mestre, aqui está a mulher adúltera e o homem adúltero. Eles foram pegos adulterando. Não, a mulher. Ele nem se sabe. Então, diz aqui, né? A lei mosaica era muito severa no que diz respeito ao adultério. Mas os fariseus e saduceus, que eram os doutores da lei, insistiam em uma postura simplesmente exterior com relação aos ensinamentos mosaicos e de pura hipocrisia. Porque eles pregavam, né? Não, não podemos cometer adultério, né? A mulher, ninguém pode trair ninguém, mas todo mundo ali traía. Isso era hipocrisia, né? Viviam pregando aquilo, não podem cometer adultério, quem for pego em adultério vai ser apedrejado até a morte. Mas muitos daqueles homens, muitas vezes, visitavam casas de cortesãs, né? Mantinham aquela aparência de homens íntegros, chefes de família, né? Mas tinham lá sua vida particular, né? E traíam as esposas. Então, daqui, conhecido de todos, a passagem da mulher adúltera, narrada por João em seu Evangelho, no capítulo 8, dos versículos de 3 a 11, que eu vou até ler aqui. João, capítulo 8, quem quiser escrever aí,
João 8, de 3 a 11. Quando ele diz aqui, ó, e minha Bíblia é tão velhinha que as folhas às vezes colam. 8, 3 a 11. Diz aqui: Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Se ela foi apanhada em adultério, ela foi pega em flagrante, não é? Mas cadê o homem que estava com ela? Perceberam? Ela foi apanhada em adultério. Ela estava com alguém, mas esse homem não foi levado. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos as mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Claro, se ele dissesse assim, mata a mulher, todo mundo ia dizer, como mata a mulher? Você não diz que é o enviado de Deus? Não está escrito lá nos 10 mandamentos, o quinto mandamento não é não matarás? Você manda matar. E se ele disse, não matem a mulher, e dizer o quê? Ele está indo contra a lei. Porque a lei de Moisés diz que tem que castigar o adúltero. E o senhor está dizendo para não cumprir a lei. Perceberam como eles eram covardes? Eles eram covardes. Aí, né, Moisés mandou-nos da lei que apedrejassem as mulheres. Que dizes tu a isso? Pergunta para Jesus. Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderia acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhes atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A estas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, esses homens, lembra que nós já estudamos isso? Sentiram-se acusados pela própria consciência. Por quê? Porque eles sabiam que eles também eram adúlteros. Então, acusados pela própria consciência, se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Fantástica essa mensagem, né? E aqui, ele diz aqui, narra o evangelista que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. Cobravam do mestre uma posição com referência ao assunto, buscando colocá-lo em contradição. Há muitos ensinamentos a serem tirados desta breve passagem. Mas, com referência ao adultério, não podemos deixar de retratar a hipocrisia dos inimigos do Senhor, quando cobram sua punição só para a infeliz mulher. E o homem que também estava adulterando, ninguém falou nele. Por que não puniram também? Desta forma, mostravam eles não se importarem com os mandamentos, mas simplesmente em mostrar virtudes aparentes. Então, eles não estavam preocupados com os mandamentos. Eles queriam apenas mostrar virtudes aparentes, querendo mostrar que eles eram homens virtuosos. Acho que a gente sabe que eles não eram. Aí, nesse livro aqui, né, o nosso livro de apoio, O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg, eu trouxe um trecho onde ele fala assim: a lei de Moisés ordenava que a mulher apanhada em adultério
fosse apedrejada. Gente, morte por apedrejamento é uma das mortes mais cruéis que existem, porque a pessoa fica sem defesa. Muitas vezes cavavam um buraco no chão, enterravam a pessoa até a cintura e cobriam de terra. Então a pessoa ficava apenas da cintura para cima aparecendo e da cintura para baixo enterrava. E ali eles atiravam as pedras. Já imaginou você nessa situação, enterrada no buraco até a cintura, como se estivesse enterrada na areia da praia, mas só que era no barro, né? E ali preso, e as pessoas atirando pedra, e você não tem para onde desviar. Terrível, né? Terrível, terrível, terrível. Então, eles, apanhada, toda mulher apanhada do adultério fosse apedrejada. Escribas e fariseus, usando de ardil, perguntaram a Jesus: o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para acusá-lo. Como Jesus era um homem muito sábio, né? Ele tinha uma infinita sabedoria e um amor assim excedível. Bem à frente do seu tempo, ele se inclina e começa a escrever na terra com o dedo. Dizem alguns que ele começou a escrever o nome de cada um deles, que ele ficava escrevendo com o dedo ali o nome de cada um daqueles que estavam presentes ali. Se ele mandasse apedrejar a mulher, estaria jogando por terra todos os princípios de amor que vier ensinar. Se, por outro lado, contrariasse a lei judaica, estaria em confronto com a lei vigente da época e, portanto, sujeita às penalidades previstas. Entendendo que não podia centralizar o peso da culpa na mulher, Jesus compreendeu. Ele não podia jogar a culpa em cima só da mulher desventurada, sem, contudo, levar os presentes à reflexão sobre os próprios erros, desafiou os presentes com a célebre advertência: aquele dentre vós que tivesse pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, Jesus, naquele momento, né, ele, pelo imenso amor que tinha, ele não podia acusar a mulher. Ele não podia acusar a mulher. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia perder a oportunidade daquele fato para deixar uma lição imorredora para todos nós. Até hoje, né? Quando alguém começa a criticar muitos outros, o que, é que a gente costuma falar? Tem aquele ditado que diz: quem tem telhado de vidro joga pedra no telhado dos outros. A gente não fala isso? E você não tem. Não errou, não que errou? É sempre relembrando esse ensino de Jesus, né? É sempre relembrando. Ficou na nossa mente. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, quando no mundo atual acontece alguma coisa, a gente sempre fala isso, né? E você? Você é puro? Você nunca cometeu nenhum erro? É relembrando esse ensino de Jesus que ficou na nossa mente. O grande silêncio daqueles homens que estavam ali, né? Era a resposta mais eloquente. Quando Jesus fala aquilo, todo mundo fica em silêncio. Aquele silêncio foi muito maior que uma declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera estavam homens pervertidos, adúlteros também, de todas as formas. Continuando a escrever na terra, ele percebeu que esses homens foram se retirando envergonhados. Porque no momento que eles ouvem a palavra de Jesus, foi o que nós estudamos na última aula, nossa consciência bateu. Aquela consciência que você diz assim: não, isso foi todo mundo. Ele não tem pecado nenhum, mas a tua consciência diz o quê? Cala a boca sem vergonha, que você tem muita culpa. Lembra que nós estudamos isso semana passada? A nossa consciência nos acusa. Mesmo que você fale uma coisa, mas a tua consciência diz assim: não é nada disso. Você tem culpa sim, né? E eles, ouvindo a consciência que gritou naquele momento, se retiram envergonhados, começando com os mais velhos, quer dizer, aqueles que tinham mais tempo de vida, que mais tinham cometido adultérios, né? Vão se retirando, até que Jesus fica com a mulher sozinha, né? E ele
vira-se para a mulher e diz: ninguém te condenou, né? Nem eu também te condeno. Vai e não erre mais. Reescreva a sua história. Aí eu me lembrei aqui, sabe de quem? Do Papa Francisco. Papa Francisco. Porque quando o Papa Francisco assumiu o papado em Roma, lá no início, eu vi essa entrevista daquela jornalista brasileira, Ilse Scamparini. Porque a questão da homossexualidade sempre foi uma questão onde a igreja se manteve sempre, né, ali irredutível, muito dura, né, em relação aos homossexuais, sempre colocando como um pecado, isso, aquela outra coisa toda. E aí, ela, a Ilse Scamparini, né, eu, ela disse assim, quando eu vi o Papa dando a sua primeira entrevista, e eu fui convidada, uma das jornalistas convidadas, primeira coisa que eu fiz, ninguém fez pergunta, nada em relação a isso. Ela resolveu fazer. E ela disse que o Papa Francisco estava muito alegre no dia da entrevista, respondendo aos jornalistas com muita alegria. E ela foi e perguntou para ele: o que o senhor tem a dizer sobre os homossexuais? Era tipo assim, aquela pergunta que ninguém queria fazer e que ele também não queria que ninguém fizesse. Que ele já sabe que a igreja era, né? E era uma resposta difícil para dar. Ela disse que de rindo, ele ficou sério. Ela disse que quando ele ficou sério, ela disse assim: eu fiquei com tanta vergonha de ter feito aquela pergunta, que ela disse: eu não sabia onde eu botar a minha cara frente àquela pergunta que eu fiz. Porque ela sentiu que a pergunta constrangeu o Papa. Mas ela disse que o Papa Francisco ficou em silêncio, sério, depois virou-se para ela e disse assim: minha filha, quem sou eu para julgar? Aí a entrevista acabou, ela saiu andando, ela disse que saiu andando de cabeça baixa, sabe? Tipo assim, meu Deus, paguei o maior mico do mundo fazendo essa pergunta. Eu constrangi o Papa na primeira entrevista. Mas ela disse que quando ela estava indo embora, daqui a pouco ela sentiu alguém puxar por ela. Era o secretário do Papa. Ela olhou e disse assim: nossa, eu deve ter vindo agora para me esculachar, né? Aí ele olhou para ela e disse assim: Papa Francisco mandou um recado para você. Ela disse: meu Deus, que recado? Ele virou-se para ela, o secretário virou-se para ela: o Papa Francisco mandou agradecer a você. Diz que aquela foi a melhor pergunta que você pôde fazer. Sabe por quê? Porque o obrigou a ele a refletir sobre um assunto que até então ele estava também tentando negar, porque era um assunto polêmico que podia botá-lo na primeira entrevista em choque com a igreja. Mas aí ele falou: ele agradeceu a você, porque na hora que você fez a pergunta, ele foi obrigado a fazer uma reflexão sobre a condição dele como um homem, um seguidor de Jesus, né? E aí, olha aqui, como Jesus diz, a mulher adúltera, também te condeno. E a resposta dele foi: minha filha, quem sou eu para julgar? Não é? Então, quem somos nós para julgar? Como o caso da história desse casal que eu falei. Eu senti uma dor muito grande quando eu vi aquilo. Primeiro, a impressão que eu tive que era eu que estava lá. Eu fiquei inicialmente com vergonha. Parecia que era eu que estava cometendo aquele ato de adultério. E depois eu fiquei muito penalizada pelo sofrimento que aquelas duas pessoas e as outras famílias envolvidas, né? E eu senti a vergonha, o choque, o trauma. Então eu fiquei muito chocada, muito triste, né? Por tudo isso. Então é o que ele falou aqui, Jesus falou para ela: eu também não te condeno. Aí a gente lembra todos aqueles sim de Jesus, né? Não faças ao outro que não gostaria que te fizessem. Aí ele diz para ela: reescreva a sua história.
Pare por aqui. Não se comprometa mais. Mude a sua conduta para que você não venha a sofrer. Aí o José Lázaro continua aqui. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Claro. Pois, afinal, através dele, através dos erros, é que nós crescemos. São ensinamentos, não é? Não adianta apontarmos o dedo sem olhar para dentro de nós mesmos. Foi o que Jesus falou para eles. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a mudança será gradativa, de conformidade com o despertar do entendimento. Conforme a gente vai entendendo as coisas, a gente vai sendo obrigado a mudar o nosso comportamento. E para que isto ocorra, cada um tem o seu tempo de despertar. Aqueles homens ali tiveram tempo deles despertar quando Jesus faz a pergunta. Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Então, eles têm ali o tempo deles de despertar, de perceber que eles não podiam continuar daquela maneira, fazendo aquilo. Agora a gente traz para nós, que tudo isso que a gente está estudando aqui não é só para a gente falar da mulher adúltera, a gente falar desse casal que eu falei, que foi um exemplo apenas, né? Em que a gente não deve criticá-los, como falou, ninguém aqui está. Mas a gente tem que olhar para nós. Como é que nós temos agido em relação ao nosso próximo quando nós nos deparamos com o nosso próximo fazendo algo lastimável, fazendo algo que não deve ser feito? Qual tem sido a nossa atitude? É isso que nós temos que avaliar. E não qual a atitude do irmão. Porque a atitude dele é problema dele. Mas qual tem sido a nossa postura em relação ao fato? Aí eu vou começar aqui. Alberto, você já parou para refletir sobre isso? São situações assim que a gente, à primeira vista, né, o nosso senso automático é de querer analisar o outro no seu defeito. Atira a pedra. Mas sempre fazer a crítica. Caramba e tal. Mas quando a gente olha no ponto de vista, né, do que a gente aprende, a gente tem que mudar nossas atitudes, buscar não julgar, porque o julgamento ele é assim um ato mental muito assim deletério para nós, porque o julgamento nos faz sempre nos colocarmos nós somos o certo e o outro é o errado. E aí isso não é bom, porque a gente nunca vai ver os nossos erros, porque se os outros são errados e a gente é sempre certo, a gente então se coloca sempre como aquele que está sempre de acordo com as leis. Quite com a lei de Deus, quite com o proceder ideal, com o agir ideal, e a gente nunca tem a coragem de olhar para si mesmo e buscar em nós mesmos as nossas mazelas morais, as nossas imperfeições. Por isso que a gente tem que estar atento a isso, né? De quando vê um erro no outro e a gente ter sempre também compaixão, né? Eu já fui muito assim no piloto automático da crítica, do julgamento, mas depois eu vi que não é o melhor caminho, né? Às vezes a gente tem que se colocar também que o outro está no seu processo de aprendizado, como nós estamos. Se o outro erra numa escala até muito grande, de erros muito acentuado, nós também erramos. Porque senão nós não estaríamos nesse mundo de prova e expiação, né?
Eu pergunto a Joana, Joana, é fácil a gente fazer isso? Você, Gabriel. Fácil não é, não. É muito difícil, porque a gente carrega muita coisa ainda do nosso passado, e dos passados, às vezes, muito tumultuado. E se a gente não tiver vigilante, não tiver atento, a gente escorrega. E então, com os ensinamentos da doutrina, se esforçando, a gente tem que lutar, porque as nossas tendências ainda estão muito presentes. E a gente não pode nunca julgar o outro. E não também não ficar batendo nas suas costas, culpado, culpado, culpado. Se aconteceu, se você no passado, hoje a gente tem condições de acender a luzinha, avaliar para não fazer e não julgar o outro, porque a gente está nesse, como o Alberto falou, planeta de provas e expiações. E as provas vêm, e elas vêm mesmo. Se você não estiver atento, você que trabalha em grande empresa, você que frequenta ambientes com muita gente, as coisas acontecem se você não tiver cuidado. Eu que trabalhei 25 anos dentro da Petrobras, você tinha que ter muito cuidado, muita vigilância. Isso aí, né, a gente tem que estar atento a todos os momentos, seja em qualquer idade que estejamos. Hoje, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com essas histórias de internet, né? De que amigos que surgem querendo conversar, que você não sabe quem é a pessoa. Eu, pelo menos, sou nada de grupo de amizade com quem eu não conheço, estando sempre vigilante. Inclusive, aqui o José Lázaro Bobeg, do livro O Segredo das Bem-aventuranças, né? Ele diz assim: e a mudança, que é a nossa mudança, será gradativa, de conformidade com o despertar do entendimento. E para que isso ocorra, cada um tem seu tempo de despertar. Então, a mudança nossa não vai ser de um dia para o outro. Vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir não jogar pedra, né? Mas justamente fazendo isso que a gente está fazendo aqui, falando do assunto, se colocando, ouvindo a palavra de Jesus, analisando que essa mudança vai chegar a partir do despertar do nosso entendimento. Conforme a gente vai entendendo que a gente não deve fazer isso, né? Porque somos todos irmãos, é que a gente vai começando a mudar a nossa forma de ser. O que você pode dizer sobre isso? Como a Joana falou, é difícil, mas eu passei por uma situação muito delicada com o meu ex-marido falecido, e ele me traiu muito, mas ele ficou doente e recorreu a mim. E eu acolhi ele, cuidei dele, até quando ele desencarnou. Eu acho que eu fiz o meu papel, né, como ser humano, porque eu não via ele como um marido que me traía, eu via ele como um ser humano que precisava de ajuda. E era o pai dos meus filhos, né? Aí eu já era espírita nessa época. Isso ajudou muito. A gente passa por provas, né? Passa, passa. E você. Hoje eu tô bem melhor hoje. Ah, com certeza. A gente vai mudando. E você, Dulce, o Vai. que você pode falar para a gente disso aí? Bom, dessa parte de, de traições assim, eu não tenho experiência nenhuma, né? Mas tenho de julgamentos, que mesmo assim, mesmo eu sabendo, me policiando, vira e mexe, eu me encontro nessa situação de julgar, de julgar o outro, né? E é difícil.
É difícil, porque a gente vem a vida inteira apontando o dedo. É aqui, é ali, é isso, é aquilo, é se achando que sabe tudo, né? Que é o certo, você que é certa, eu sou a certa, né? Que na realidade a gente se põe como a certa, né? Sim, E os sim. outros que está errado. Mas até hoje, quando pega assim, mesmo às vezes vem pensamento. Aí, opa, vamos parar aí que. É isso assim, né? né? Quer te ver assim. É autoanálise. Opa, para aí, É, lembra vamos de parar, é. Jesus, né? Aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra. Aí a gente lembra e É, isso veste aí. a força, né? É, veste a Se carapuça. a gente for os mais velhos, abaixa a cabeça, que a nossa consciência que avisa, ó, calma aí, que Avisa. você também não é É, assim. Aí a gente baixa a cabeça envergonhada, faz a reflexão e vai mudando o comportamento. Quando a gente é, faz as nossas preces, pede a Deus, Senhor, né, clareia a minha mente, para que deixe cair, não deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação. Que eu me verdade. fortaleça para ir mudando essa forma de ser, né? A Aninha, Sim. infelizmente, acho que ela não consegue ligar o microfone, né, Aninha? Que eu queria também ver a Aninha, mas não dá. Mas é isso aí, gente. Reclamação também, né? Que é difícil saber essa reclamação, porque a gente passa a vida inteira reclamando, Meu Deus, e como a gente reclama, né? A né? gente reclama muito, isso é Muito outro tema, difícil, né? Então, muito continuando difícil. aqui, a gente vai entrar no outro pedacinho que ele diz assim, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, ele agora já está falando de outra questão, dos desejos, né? Então, ele diz aqui, eu, porém, vos digo, em sua infância, a humanidade precisou de leis mais severas. Lá no passado, né? Lá na época de Moisés, a sociedade precisou de leis mais severas e autoritárias. Mesmo assim, não conseguiu entender a totalidade das verdades contidas nessas leis, como expressar a grandeza do Criador. No momento certo, o Pai permitiu que seu filho unigênito, né, que Jesus, descesse dos planos superiores da espiritualidade. Né? Deus nos envia Jesus, né? Então vai ter um momento que Deus vai nos enviar Jesus. E é muito interessante, né? Quando Kardec pergunta, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí, talvez seja a pergunta, é a resposta mais curta que existe no Livro dos Espíritos: Jesus. E aí Kardec vai botar uma notinha dizendo: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece. É um presente de Deus para nós, como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, quer dizer, orgulho e vaidade, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, o apedrejamento. Então, muitos apresentavam a lei que dizia se uma mulher comete pecado, ela deve ser apedrejada até a morte, apresentavam isso como uma lei de Deus, e não era. Era uma lei humana, que a lei de Deus é: não matarás.
Então, muitos têm apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, na sua infância, essa humanidade precisava de leis mais severas e autoritárias. Mesmo assim, eles não conseguiram entender a totalidade das verdades contidas nessas leis, como expressar a grandeza do Criador. No momento certo, o Pai permitiu que Jesus, seu Filho unigênito, descesse dos planos superiores da espiritualidade para nos trazer novos ângulos da verdade. É o que fica implícito nesse. Eu, porém, vos digo. Jesus em nossas vidas sempre traz algo novo, sempre nos leva a posições renovadoras de nossa personalidade, sempre com o objetivo de nos conduzir ao Pai, de nos religar ao Criador. Então, né, quando o homem diz toda mulher que for pegue adultério tem que ser apedrejada até a morte. Mas Jesus diz o quê? Eu, porém, vos digo, aquele que não tiver pecado, atira a primeira vez. Então, ele chama a nossa atenção, né, para a gente suavizar essa nossa crítica. Olha a situação que nós estamos vivendo atualmente, principalmente de uns anos para cá, de 2017, 18 para cá, né? Olha como nós temos nos tornado críticos. Às vezes a nossa crítica se torna até cruel, não é? Cruel. A gente não tem piedade para com o outro, a gente não olha para com o outro. Hoje eu estava fazendo a leitura daquela página que a Carmen mandou para a gente, do livro aqui da Palavras de Vida Eterna, né? Discípulos. Quem lê quando ela manda aquela mensagem do livro Fonte Viva, discípulos, né? Aqui, Emmanuel diz assim: sem que nos retifiquemos, quer dizer, sem que nos corrijamos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Olha que frase. É o capítulo 58 do livro Fonte Viva. Ele diz aqui: sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Se a gente não se corrigir, se a gente não mudar o modo de ser, nós continuaremos marchando um caminho tortuoso. Depois ele diz assim: árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Depois ele diz assim: se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, para sermos discípulos de Jesus, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga, né? Então, aí ele encerra dizendo: somente depois de semelhantes aquisições, que ele fala assim: devemos renovação, devemos praticar, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o divino. Mas essa frase ficou na minha cabeça. Sem que nos retifiquemos, sem que nos corrijamos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Então, se a gente não começa a refletir
sobre o nosso proceder e busquemos mudar a nossa caminhada, o nosso modo de agir, e a gente sabe que essa mudança é gradativa, não vai acontecer de uma hora para outra, tá? Sem que isso aconteça, nós não conseguiremos alcançar a paz que a gente tanto quer. Então é preciso pegar essa mensagem da aula de hoje, não cometerás adultério, e trazer para a gente. Não em relação se a gente está cometendo adultério ou não, mas qual é a nossa visão quando a gente vê um irmão caído, quando a gente vê, entre aspas, uma mulher adúltera. Esse adúltera como alguém que cometeu um escândalo, né? Algo muito grave. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? É de apedrejar? É de tentar derrubar aquele que já, de piorar a situação daquele que já está caído no chão? É isso que Jesus chama a atenção. Quando ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando ele fala isso, aqueles homens de lá, a consciência deles toca. E eles abaixam a cabeça e vão embora, porque eles estão envergonhados. Então é para a gente refletir, né? Porque maravilhoso será quando a gente não ficar mais envergonhado pela nossa consciência. Quando uma coisa dessa acontecer, um escândalo desse, e o que que a gente faz? Automaticamente entra em prece por aquele que cometeu o erro. Entre em prece por ele, ao invés de julgar. Mas você, hein? Nossa, que vexame. Essa deve ser a nossa posição. Entrar em prece por aquele que está ali, fragilizado pelos seus próprios equívocos. E como diz aqui a Aninha, né? Adulterar não é só relacionamento, é tudo que a gente adultera, é tudo que a gente faz. Essa aula a gente vai continuar semana que vem, Aninha, a gente vai falar sobre isso. Então, essa é a nossa atitude. É não deixar ser pego de surpresa, como Jesus pegou aqueles homens, né? Que diz, quem tiver pecado, e eles, chocados, a consciência deles os acusou, e eles ficaram envergonhados. É quando algo acontecer assim e a nossa consciência não nos acusar. Por quê? Porque no momento que isso acontecer, e pode acontecer, a gente vive num mundo de provas e expiações, todo dia tem um escândalo, né? Todo dia um corrupto que é preso, é alguém que acontece isso, é alguém que trai alguém, é alguém que roubou alguém, é alguém que fez isso. Aí acontece toda hora. É, qual a nossa atitude como cristão, não é como espírita, como discípulo de Jesus, ou aquele que se candidata a discípulo de Jesus? É automaticamente orar por aquele que está ali em desgraça. Pedir a Deus que tenha piedade daquele irmão, pedir a Deus que ampare aquele irmão, que fortaleça aquele irmão, que esclareça aquele irmão, para que aquele irmão perceba que ele não deve mais agir assim, que console aquele irmão. Como diz Jesus, o que disse Jesus antes de morrer? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Pai, perdoa-os. A palavra perdão, né? A gente sabe que Deus não precisa perdoar ninguém. Mas Jesus ensinou, pede perdão. Pai, perdoa-se, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não Às sabe que vezes, vai ser a maior vítima dos próprios atos dele. Pode falar, Dulcinea. e às vezes não é nem só o julgamento que se faz, é a condenação imediata. É um julgamento com condenação Com a imediata. condenação imediata, Um né? apedrejamento na hora. Na hora. Né? Então, É. é isso que Jesus nos convida. Amai ao próximo. E o nosso próximo também são esses irmãos caídos na estrada.
Então, a gente, ao invés de meter a foice ou a espada naquele que já está sangrando, faz uma prece por ele. Pai, auxilie esse nosso irmão. Tem piedade dele, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe que ele é a maior vítima dos atos dele. Isso que Jesus nos convida a fazer, né? Se calar, saber que nós também já cometemos muitos erros e ainda vamos cometer outros, É. mas mostrar Todo mundo está fadado a isso. caridade. Essa é a verdadeira caridade, né? Então, essa aula de hoje me trouxe muito isso. Não a questão de quem está traindo ou não quem está traindo, mas a atitude que nós estamos tendo em relação a isso. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Vou botar a data aí da próxima aula. Dia 30, a gente vai começar aqui, ó. Que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar. 30/7/25. Que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar. Então, vamos agradecer a Deus, né? Eu vou pedir para a nossa amiga Joana, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Vamos, nesse momento, todos juntos, vibrarmos numa sintonia de amor, de paz e fraternidade. Agradecer ao Pai e a Jesus, ao companheiro Cláudio, que trouxe essa obra para nos auxiliar na compreensão do ensinamento de Jesus. Agradecemos a todos pela bênção, pela oportunidade de podermos nos reunirmos nessa noite para mais uma noite de aprendizado e de crescimento espiritual. Que o Pai amoroso, que Jesus querido, derrame sobre todos nós, sobre os nossos irmãos que nesse momento passem por alguma dificuldade, seja de saúde, financeira, de desilusões, bênçãos de paz, trazendo a cada um equilíbrio e pacificação de suas mentes e de seus corações. Que Jesus nos envolva, que Francisco de Assis esteja sempre junto de nós, nesses momentos de estudo, nos envolvendo a todos, envolvendo a companheira Rose, que traz esses estudos, nos auxiliando. E que nós possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade e de muito estudo no plano espiritual. Que Jesus fique conosco e que o Pai amoroso nos abençoe, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, agradeço a vocês a presença, o companheirismo, que nós possamos continuar refletindo sobre tudo isso que Jesus trouxe para todos nós, né? Uma boa noite de todos. Amanhã estaremos de volta aí, às 16 horas, para continuarmos os nossos estudos. Ó, boa noite, muita paz para Boa todos. noite, até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouco tem a nossa reunião de radiação, né? Não vi ninguém aqui, vamos ver aqui. Tchau, Aninha. Um beijo aí para todos. Vê se conserta aí teu microfone para a gente poder ouvir a tua voz e as tuas reflexões. Um beijo, querida. Eu aqui. Opa, a Denise não apareceu, a Carmen também não. Eu não sei como é que vai fazer. Do cinema, a Denise participou da irradiação do Evangelho. Não, ela estava na rua. Ela estava levando a menina para casa, a minha sobrinha neta. Estava levando ela para casa, mas ela disse que ia participar. Porque Era só o tempo dela chegar lá, porque ela estava na rua. ela estava no Rio. Estava indo para o Rio com a menina, Porque a entendeu? Carmen não vai participar e Não, mas Denise disse que vai. eu tenho que passar aqui. Ó. Ela deve aparecer aqui, aí. Deixa eu ver aqui, Ou, mandar aqui. ou eu ligar para ela, né, e perguntar. Tudo bom, Inês? Deixa eu ver.
Esperar um pouquinho aqui para ver se. É, A Carmen já chegou aí. Deixa não eu... é. Uhum. Eu, essa noite passada, foi difícil a beça para mim. Eu não consegui É, dormir, tive que levantar cedo e trabalhar. Aí fui daquele jeito, daí trabalhei daquele jeito. Voltei aí, cozinha, fazer comida, e Carla ficou numa, nossa, querendo você está coisa que não trabalhando aonde? podia. Hã? Você trabalha aonde? Então, na feira, Ah, na feira, né? Você vai com os meus ideia. artesanatos. Hã? Você vai mudar para onde? Aqui mesmo, eu não quero sair daqui, não. Você Daqui de está em Maricá, não. Araruama, Maricá, Maricá, Maricá. Maricá, Maricá. Ah, você vai continuar em Maricá. Pensei que você ia para outra cidade. Não, é porque vence agora o meu contrato de aluguel. Eu Hum, vou ter que mudar de qualquer maneira.